Porto 360. Patrocínio. Direto de Brasília, o 7º Fórum Cria Brasil marcou a abertura oficial da temporada de cruzeiros 2025. Um grande encontro da indústria de cruzeiros no país que reuniu autoridades e especialistas do setor para discutir os rumos da atividade no Brasil. Claro, não poderia deixar de conversar com meu amigo, o secretário Alex Ávila. Alex, cara, sempre bom estar com você. Primeiro, te parabenizar pelo trabalho que você está desenvolvendo dentro do Ministério de Portos e Aeroportos. Não é um trabalho fácil assumir essa pasta, a gente bem sabe da grandiosidade do nosso país, mas ao olhar para o setor portuário, a gente não pode desprezar o setor de cruzeiros, que é um pilar muito importante para a nossa economia. Desde a tua chegada no Ministério, como é que está o planejamento, principalmente para esse pilar que é o setor de cruzeiros, e como é que você está olhando a temporada 25-26 com 2 navios a menos, Alex? Max, eu primeiro agradecer a deferência, é sempre um prazer estar na sua companhia, participar dos painéis, dos diálogos, sempre muito propositivo e uma conversa muito proveitosa e prazerosa. Veja, realmente estar à frente da coordenação dos trabalhos da Secretaria Nacional de Portos é um desafio, né? Eu, em especial, sou um apaixonado pelo setor, são já 19 anos de carreira, totalmente voltado para a área portuária e digo isso já até porque isso me contribui muito para eu poder conhecer, entender principalmente a necessidade da gente apoiar esse setor tão importante para o desenvolvimento de economias locais como é o setor de cruzeiros, né? A gente vê as cidades portuárias onde a gente tem navios de cruzeiro, que tem passagens programadas e tudo mais, a gente sente na comunidade local a necessidade que eles veem, a ansiedade de ter essas agendas, porque isso gera renda, gera receita, gera emprego e desenvolve a região. Então, partindo dessa premissa, nós focamos em alguns locais específicos que já têm potencial turístico, como é o caso de Maceió, como é o caso de Recife. Santos vai ter aí um grande projeto em desenvolvimento, linkado com o Tecon Santos 10, que tem ali a previsão de investimento já feita no projeto. Tem Paranaguá, que está começando a se desenvolver nesse aspecto. Deve ter um terminal de passageiros dedicado para os cruzeiros aí nos próximos anos. O anúncio deve ser feito nos próximos dias. Estamos olhando muito Santa Catarina, né, Itajaí, Camboriú, aquela região, para a gente também modernizar e melhorar as infraestruturas. Então, eu diria que hoje o setor de cruzeiros ele tem um link direto, de certa forma umbilical com o setor portuário, claro, né? Temos aí também a COP30, por conta disso, o terminal de Outeiros aí com um projeto muito interessante para receber esses navios de cruzeiro, que deve, após o evento, ter uma continuidade da agenda de turismo local por conta dos navios de cruzeiro. Então, eu diria que o Ministério hoje tem sim um foco direto em atender o setor de turismo, em contribuir com a modernização das infraestruturas e principalmente atender com qualidade os cruzeiristas. Eu costumo dizer que eu acho que o nome de Ministério de Portos e Aeroportos foi muito acertado, porque por mais que a gente tenha paixão pelos portos, a gente vive no avião. O Albert fez uma colocação, eu acho que de maneira bastante pertinente, desse amadurecimento que a gente tem do setor, Alex, onde a gente surfou essa grande onda de concessões, né? A gente aprendeu a fazer concessão no Brasil em detrimento dos anos que a gente pode olhar para trás, onde nós demorávamos aí algumas vezes décadas para fazer uma concessão no país. Só que hoje a gente percebe, quando a gente viaja o Brasil todo, essa especificidade em cada localidade. Você falou de Maceió, né? Eu fiquei muito impressionado com o turismo que existe naquela localidade e o tamanho do porto. Não dá para comparar Maceió, por exemplo, com Santos. Eu nem vou muito longe, não dá para comparar com Paranaguá, não dá para comparar com Vitória, Suape, né? Não vou muito longe. E aí você tem aquela especificidade. A gente precisa tratar as concessões não como uma forma de bolo, mas dando atenção a essa especificidade de cada localidade para que o investidor tenha a tranquilidade de vir definitivamente para esse jogo também? Axel, com toda certeza, até porque se a gente pegar os nossos 8 mil quilômetros de costa
e todos os portos marítimos que nós temos, falando só dos marítimos, que nós temos na nossa costa, que é de norte a sul do país, e a gente for mapear pela distribuição de tipo de carga, é muito bem definido os tipos de carga de cada macro-região, né? A gente tem, por exemplo, o agronegócio, que esse ultrapassou fronteiras, né? Claro. Ele já tem sua capacidade aí, tanto de produção quanto de escoamento, muito bem preenchida na região sul do país e está agora avançando na região norte, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem lá no Arco Norte? Tem Aratu, que está desenvolvendo para esse sentido e tem muita área disponível, tem o Maranhão, tem o Pará, o setor de containers também, a gente tem um projeto lá, o MUC 04, né, que é o Mucuripe 04, lá no Porto do Ceará, para movimentação de containers, que a gente quer também fazer ainda esse ano. Então, eu diria que, de forma bem mapeada, até o setor de turismo, o setor de cruzeiros, eu tenho a impressão que ele é o único setor que tem um potencial adicional em relação aos demais. Novidade vindo por aí, eu tenho certeza que a gente vai começar a fazer o web check-in com reconhecimento facial. Mas isso, numa próxima entrevista, onde a gente vai conversar só sobre isso, secretário. Será um prazer, realmente é uma iniciativa muito interessante e vale muito a pena a gente sentar e bater um papo sobre isso. Em meio a debates sobre infraestrutura portuária, ambiente regulatório, competitividade e geração de empregos, o evento trouxe uma perspectiva global, com a presença especial de Charles Dan, presidente e CEO da CLIA Global. Albert Vasconcelos, diretor da ANTAC. Albert, a gente no evento de lançamento dessa temporada 25-26 de cruzeiros no Brasil. Mas me parece que é um setor que ainda enfrenta uma série de desafios. Esse ano a gente percebe que 2 navios a menos vêm para o Brasil para que possa estar fazendo esta temporada. Uma grande reclamação do setor são as questões de tarifas. É somente isso que é um fator impeditivo para o desenvolvimento ou nós ainda temos outras frentes que precisamos avançar? Marcos, primeiro assim, obrigado pela pergunta. Esse é um tema em que a agência, e aí eu falo como diretor da agência, a gente não é que a gente não fique atento. As modelagens, porque a gente só tem um terminal de passageiro hoje nos portos públicos, né? Assim, os grandes terminais. Nós temos outros terminais que são de uso privado, inclusive autorizados. Mas no ponto de vista do arrendamento, porque é aquela área, a área do terminal de passageiro numa área pública do porto organizado, nós temos uma modelagem. E a regulação da ANTAC é por contrato. Então, no contrato, e é contrato extenso, você tem lá as cláusulas de obrigações do arrendatário. Então, por exemplo, o que é que se pega ali? Obviamente que a gente sabe da receita, a gente sabe da despesa de um terminal, mas não é a tarifa per si que vai fazer a questão da temporada de cruzeiro não deslanchar. Eu acho que nós temos outros desafios. Por exemplo, a gente tem que enfrentar, aí eu não falo de ANTAC, mas enquanto formador de política, uma política voltada para o turismo. A gente tem que ter esse olhar. Principalmente o seguinte, você que é de Santos. Santos é um dos grandes terminais. A gente pode falar que é o hub. Nós temos o terminal marítimo também de passageiros em Salvador, que também é um hub. Nós temos o do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo sempre concorrem. Mas assim, olha como é interessante que o nosso ano é um ano de 365 dias. A gente não olha isso. Claro que as temporadas de cruzeiro, uns navios de cruzeiros obedecem mesmo àquela questão justamente lá da Europa, quando você está lá numa baixa temporada, esses navios das temporada. Mas a gente tem um potencial, enquanto Brasil, de ter uma temporada de cruzeiro de 365 dias. É isso que a gente tem que buscar, até porque os portos, tem portos, principalmente no Nordeste, que eles poderiam ser vocacionados ao turismo. Olha, lá fora a gente olha vários terminais que são vocacionados. O que é isso? A vocação dele é o turismo. E está tudo bem, porque eu acho que esse é o objetivo de um porto organizado, de um porto público. Atrair esse tipo de investimento em prol de quê? De uma Interlândia, ali do entorno. Olha o que é que você não atribui para um comércio. Olha, inclusive, na temporada de cruzeiro lá em Santos, como não é interessante também aquele turista que, teoricamente, não vai para Santos, mas por conta justamente daquela passagem, ele passa aquele dia, um dia e meio, quiçá até 2 dias, e depois volta.
Então, acho que é esse o ponto que a gente tem que começar. E, enquanto agência, a gente vai ter sempre a olhar o quê? Esse desenvolvimento. A gente quer buscar portos que se dediquem, que sejam vocacionados para o turismo. Albert, a gente bem sabe que no Brasil, pelo menos essa é a minha opinião, nós vivemos de ondas, né? O Brasil é um país que tem isso no seu DNA. São ondas atrás de ondas e a gente está vivendo essa onda das concessões. Se nós olharmos também para as concessões, a gente bem sabe que desde a lei de modernização dos portos, nós iremos passar agora por um processo de renovação dessas concessões, porque os 25 anos ali venceram, ou 30 anos, e a gente está bem próximo disso. Segundo dados da APA-Latam, 40% das concessões portuárias na América Latina vão ser renovados até 2028. A gente esteve nos Estados Unidos, numa missão internacional em São Francisco, Seattle e Vale do Silício. Eu fiquei muito impressionado com Seattle, principalmente com a questão do receptivo e da exploração do modal hidroviário. Então você tem os cruzeiros chegando naquela localidade e você consegue se locomover por meio de modais hidroviários. A gente pode entender que essa nova onda, né, de investimentos vai olhar para essa questão social da relação do porto com a cidade, uma vez que os investimentos iniciais da porteira para dentro já foram feitos? Max, é impressionante porque esse é um debate muito rico. Eu acho que o primeiro momento que a gente tem que olhar que investimento, você endereça, ou então você faz até uma coisa melhor. O que é que significa investimento? Desenvolvimento. Investimento traz, ele catalisa desenvolvimento. Vamos lá. Uma rodovia que não tinha nada, você tem lá um lugar que não tem uma rodovia, você cria uma rodovia, o que é que acontece? Cidades, você vai desenvolvendo cidades. O que é que acontece agora? Vamos focar aqui no terminal de cruzeiro. O que é que a gente viu lá em Seattle? Seattle concorre com Vancouver? Não, pelo contrário, um soma com o outro no que tange a cruzeiro. Por quê? Porque o navio de cruzeiro para ali e vai parar em outro. Então, assim, é uma oportunidade daquele cara que vai comprar uma passagem, ele tem essa flexibilidade de conhecer, inclusive, um outro país. Olha que interessante. Então, veja assim, que para o cruzeiro é diferente um pouco da carga. Mas voltando lá à questão das concessões, nós temos atualmente no Brasil 136 contratos de arrendamento vigentes. Nós temos contrato transitórios 34. O que é que significa transitórios? Que nós precisamos licitar essas 34 áreas. Nós até agora, depois da 12.815, que é a lei de 2013, nós licitamos 59 áreas. Quantos contratos vão vencer nos próximos 2 anos? Uns 20 e poucos contratos. Somado com os 34 que nós temos, a gente vai ter já um valor que vai superar o que a gente já fez em 10 anos. Então, eu acho que o desafio maior não é saber o seguinte, licitar, porque nós já sabemos licitar. É como é que a gente pode fazer para acelerar esse processo com segurança e segurança para o investidor. Porque, veja bem, qualquer concessão que a gente está falando, e, de novo, não tem volta, você não pode buscar e esperar do governo federal atual a questão do input no recurso. O que é que o governo federal está fazendo? Catalisando os investimentos privados, e a concessão é nesse sentido. O poder público não está perdendo a mão, não é isso, não é enfraquecimento, mas pelo contrário, é dotando os empresários de oportunidade para investir. Agora vamos lá em segurança jurídica. A gente pode falar de modelagem de concessão de 35 ou de 25 anos. Se for 25 anos, eu estou falando de 6 presidentes da República. Se for 35 anos, eu estou falando de 7 presidentes da República. 8 presidentes da República. Então, o que a gente tem que dar garantia em segurança jurídica também é porque tem que ser uma questão, e Porto tem que ser tratado como uma questão estratégica. É de Estado. Então, perpassa governos. Eu acho que esse é o ponto. Esse é um grande desafio aqui do Brasil. A gente começar a trabalhar mesmo e olhar o Porto na relação Porto-cidade e Porto-sociedade. Eu acho que é esse o ponto. E não tem mais volta, Maxwell. Eu acho que esse debate a gente tem que colocar, tem que ser colocado a posto e não tem mais volta. É esse. É o Porto Verde, é o Porto que se desenvolve sustentavelmente, é o Porto que tem um olhar para a cidade, é um Porto que olha a geração de emprego e geração de renda. Eu acho que é isso. Não tem como mudar. Para finalizar, eu tenho um mantra que eu adoro. Os cruzeiros são a devolução para a sociedade da atividade portuária. A atividade portuária, ela tem um ônus e tem um bônus. Eu costumo dizer que o cruzeiro é o bônus, é a devolução para a sociedade, é o desenvolvimento econômico. A gente vai fazer esse enfrentamento? Você é uma pessoa que não foge a esses enfrentamentos. A gente tem um novo DG hoje na ANTAQ.
A gente vai endereçar isso também dentro da ANTAC? Eu acho, Maxwell, que a gente já está perdendo grandes oportunidades. Eu acho que a ANTAC está pronta. O próprio Frederico hoje, já conversando aqui conosco, ele se colocou o seguinte, cara, é uma mente completamente aberta, uma mente pró-empresariado e olhando o seguinte, engraçado, olhando o seguinte, cara, vem cá, por que eu tenho que ter um modelo específico para uma coisa? Eu tenho que tratar o diferente de forma diferente. Então a gente não pode ter a mesma receita de um bolo. Bolo com sabores diferentes são receitas diferentes. Então eu acho assim, a gente tem que tratar a questão dos cruzeiros de uma forma distinta. Eu não posso colocar o cruzeiro e comparar com um arrendamento que movimenta a soja, o container. Não, não é isso. E tá tudo bem, mas a gente tem que ter um olhar diferente, um modelo diferente para poder o quê? Catalisar. A gente tem que estar muito próximo do formulador de política. Eu acho que o Ministério de Portos tem que estar atento a isso. E junto com o Ministério das Cidades e o Ministério do Turismo, fazer uma grande congregação de esforços, e a ANTAC pode ter certeza, ela vai ser uma facilitadora nesse processo. Tá aí, ó. É de autoridades assim que a gente precisa no nosso país para que a gente possa desenvolver o nosso setor. Nesse evento, tive a oportunidade de mediar importantes painéis, conduzindo diálogos francos e propositivos, que reforçam o papel estratégico dos cruzeiros para o desenvolvimento do turismo nacional. Um encontro que consolida o Brasil como rota de oportunidades e crescimento para os mares que estão por vir. Luiz, Rio de Janeiro um destino muito procurado por todos os cruzeiristas. A gente vem passando por um momento de transformação muito grande dentro do setor portuário, principalmente quando a gente olha para essa questão da transição energética. O Brasil deixou de fazer a lição de casa quando o assunto é infraestrutura para cruzeiros. Não vou nem mencionar a possibilidade de cruzeiros ao longo do ano. Como é que o Rio de Janeiro hoje, está olhando as políticas públicas que estão sendo estabelecidas ou planejadas ou que estão deixando a desejar? Olha, o Rio está muito à vontade nessa parte de infraestrutura. A Pia Mauá, especificamente, que é a concessionária do Porto do Rio de Janeiro no capítulo Cruzeiro, ela se preparou muito bem. Se nós fizermos uma retrospectiva rápida, o Porto do Rio chegou a operar 11 navios simultaneamente. Isso por si só mostra a pujança do terminal e do próprio porto. O cruzeiro ele é muito bem tratado no Rio de Janeiro. Mas quando a gente olha para a transição, desculpa te interromper, a gente está olhando para a eletrificação, principalmente para a atracação desses navios de nova geração. Sim. Essa infraestrutura é o que eu me refiro. A infraestrutura dos terminais, dos investimentos que foram feitos, principalmente pelas concessões, são infraestruturas que não deixam nada a desejar para os portos espalhados pelo mundo. Eu conheço algum deles, posso afirmar isso. Mas quando a gente olha para um futuro muito próximo, eu acho que a gente tem grandes desafios. Ou a minha análise está equivocada? Não, eu acho que o nosso desejo é sempre de você estar à frente do tempo. Mas na última C3 de Miami, nós estivemos visitando todos os terminais. E o que a gente viu é que toda essa parte de eletrificação, o próprio governo é que acabou fazendo. Claro, subsidiou, não dá para ser diferente. Porque o custo ele é muito alto e você ainda tem um movimento muito reduzido a nível de justificar o pagamento do investimento desse. E você pega Miami, você está com uma movimentação lá de quase 4 milhões de passageiros. A própria MSC fez um terminal agora para 3 navios simultâneos, um negócio muito grande. A Norwegian, a Royal Caribbean, todos têm essa parte de eletrificação muito bem definida lá. No nosso caso, as próprias companhias têm uma preocupação muito grande, porque está havendo uma transição nos navios existentes nos futuros, e essa parte ela não está muito, pelo que eu sinto e que eu conversei muito em Miami, ainda há uma interrogação. Uma interrogação. A eletrificação para o período que o navio está estacionado, que ele está atracado, aguardando seus passageiros, no caso do trânsito ou mesmo do embarque, essa parte da eletrificação ela vai muito bem. Já como energia de combustível, há alguns estudos diferentes nesse capítulo. Mas
nós já estamos trabalhando, preparando todos os estudos para que no momento que as próprias companhias se sentirem seguras de trazer um número de navios que justifique, aí sim nós vamos entrar com toda a força para fazer isso. 25 e 26, Rio de Janeiro. A gente pode esperar um volume bom de passageiros e, por fim, o receptivo, né, do Rio de Janeiro, que é tão encantador. Ele vem se desenvolvendo ano a ano? Você sabe que o negócio de cruzeiros no Brasil, ele ainda é muito jovem. Não é? Quando nós começamos há 20, 25 anos atrás, não é? Basicamente nós tínhamos os navios internacionais que passavam no Rio de Janeiro. Aí você vê a história da cabotagem, que acabou vindo para os cruzeiros nacionais, os cruzeiros locais. Não é? E isso é uma estabilização. A própria cidade precisa colocar infraestrutura. Hoje nós já temos a infraestrutura. E as nossas conversas são contínuas no sentido de que a gente tem um número mínimo de movimentações no Rio para justificar toda essa continuidade que nós estamos lá na frente. Né? Mas esse ano, 25 e 26, com a redução do número de navios dos armadores, naturalmente haverá uma redução no Rio de Janeiro, que é triste para a gente, que há uma vontade muito grande que haja um crescimento. Tá aí. Então, como eu sempre digo, o turismo ele é a devolução, principalmente do setor portuário, para a sociedade. A gente tem que ter a preocupação de tratar isso com todo zelo e cuidado para que a gente possa fomentar esse receptivo que gera uma economia significativa para as cidades. Luiz, Perfeito. Obrigado. Muito obrigado a você. Porto 360. Patrocínio